16 de janeiro do ano da graça de 2022. Começando 2022, bem-vindo Marcelo, bem-vindo Romário, Helena, Sandra, muito bem-vindos todos que estão chegando aqui. Eu sou o Joanisval Gonçalves e nós começamos mais uma live dominical. Você sabe que todo domingo, a regra pode ser que mude um pouco, mas a princípio, todo domingo às 17 horas a gente tem uma live sobre um tema interessante, história, espionagem, grandes questões, né, do Brasil e do mundo. A gente fala um pouquinho aqui todo domingo às 17 horas por esse canal. Bom, o tema de hoje é sobre a ordem do templo, a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. Boa tarde, Sandra. O pessoal está chegando aí. Christian, André, bem-vindo, André. Bom, a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo. E a nossa ideia é falar aqui um pouquinho sobre isso, né? Bem-vindo, Barão, respondendo as questões que foram feitas ontem. E, porventura, alguma questão que tenha hoje, se você tiver alguma pergunta, use o pontinho de interrogação que você tem aí embaixo. Use o pontinho de interrogação para que a gente... Porque fica mais fácil, porque às vezes os nomes, as pessoas vão passando muito rápido e eu não consigo enxergar aqui. Tá bom? E antes de passar para o tema, alguns têm me perguntado até se não seria possível uma conversa mais aprofundada, por exemplo, sobre templários, né? Eu sei que o Bruno gosta desse tema também. E aí eu digo o seguinte, a gente pode pensar, quem sabe, num mini curso sobre a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, né? Hoje a gente vai falar muito rapidamente, a minha ideia é ter uma live de meia hora, 40 minutos ou coisa parecida, mas quem sabe, mais adiante, um mini curso mais aprofundado. Já que eu estou falando em minicursos, eu lembro a você dos nossos 2 primeiros minicursos de 2022. A gente já começa 2022 com essa novidade, 2 minicursos em fevereiro e em março. O Barão das Capivaras está dizendo aqui que ele já está dentro do minicurso. Muito bom, Barão. Está anotado aqui. Vivi também está dizendo. Então a gente vai pensar um curso sobre a Ordem dos Templários, onde a gente pode conversar com mais calma, né? Com mais tempo, sobre um assunto tão interessante. E eu estava falando dos nossos 2 minicursos. Essa live, inclusive, é um esquenta, é uma prévia para o minicurso de março, que é sobre o processo de independência do Brasil, dentro de um conjunto de minicursos que a gente vai ter até o final do ano. São vários módulos que são chamados de a fundação, o verbo fundar, né? A fundação do Brasil. Os eventos, a gente vai falar sobre pessoas, vai falar sobre eventos, vai falar sobre nacionalidade, tudo aquilo que forjou o nosso país, por ocasião, é claro, das comemorações do bicentenário da nossa independência, O primeiro minicurso relacionado a essa temática da fundação do Brasil é o minicurso que vai ocorrer em 7 e 14 de fevereiro, 7 e 14 de março, às 20 horas, completamente online, e que se chama O Processo de Independência. A gente vai fazer um passeio pela história do Brasil, a gente vai falar sobre figuras importantes do nosso processo da independência, e a gente vai contar um pouco nesse minicurso, vai conversar um pouco sobre todo esse conjunto de acontecimentos. Vai ser um bate-papo muito interessante. Boa tarde, Vanilde. Vai ser um bate-papo muito interessante sobre o processo de independência. Então, já anote aí, dias 7 e 14 de março, o nosso segundo minicurso do ano, a Fundação do Brasil, o processo de independência. E a Bia acabou de chegar aí, bem-vinda, Bia. Daqui a pouco a Bia vai colocar o link para quem quiser se inscrever nos nossos minicursos. Bia daqui a pouco coloca o link. Quem quiser se inscrever é só acessar esse link ou na bio aqui do perfil
na bio do perfil. Olha, a Bia colocou aí, Linktree, linktr.ee/Joanisval, Linktree Joanisval, Bia colocou aí. Então é só acessar e por aí você faz as inscrições para os 2 minicursos, lembrando que há descontos, há uma série de descontos para quem já é veterano, para quem vai fazer os 2 minicursos, a gente tem desconto também. Então vale a pena se antecipar e já se inscrever nesses 2 minicursos. Poxa, mas até agora ele só falou do segundo, né? Boa tarde, meu irmão Abel, bem-vindo. Ele só falou do segundo, sim. 7 e 14 de março, a Fundação do Brasil, o processo de independência. Esse é o nosso segundo minicurso. Mas para começar o ano mesmo, o primeiro minicurso vai ser sobre Rússia, intitulado Rússia, o Indomável Urso. Nós teremos esse minicurso também nas segundas-feiras, 7 e 14 de fevereiro. 7 e 14 de fevereiro, a gente tem o primeiro minicurso sobre Rússia. Aí vai ser um passeio também, a gente vai poder conversar bem, 2 dias, boa tarde, meu irmão, a gente vai poder conversar bem sobre esse país fascinante, sobre esse povo muito rico. A gente vai falar de história, vai falar das imposições geográficas e geopolíticas da Rússia. Eu vou dizer para vocês que está imperdível esse minicurso sobre Rússia. Rússia, o Indomável Urso. As inscrições também já estão abertas, você pode fazer, o pessoal já está se inscrevendo, e há sempre o risco de o curso lotar. Então, eu tenho um limite, né, de inscritos, mas recomendo que quem tiver interesse, sobretudo quem está estudando, por exemplo, para carreira diplomática ou outros concursos, mas também para quem é aficionado por história, por geopolítica, por geografia, a gente vai falar disso também. Esse primeiro minicurso do ano, 7 e 14 de fevereiro, às 20 horas, Rússia, o Indomável Urso. Tá bom? Então, nós temos esses 2 minicursos. Alguém está perguntando, e curso para BIM? Não sei, vamos esperar o concurso, alguma notícia de concurso. Mas eu antecipo que nós teremos alguns cursos sobre inteligência também neste ano de 2022. A gente vai ter uma nova edição do Introdução à Atividade de Inteligência e a gente vai ter um outro curso sobre História da Espionagem. Então, não percam. A Vivi até perguntou, e sorteio? A gente pode até pensar num sorteio. Inclusive, eu vou fazer um sorteio para o segundo minicurso sobre a Fundação do Brasil, o processo de independência. Tá bom? Então, falei dos 2 minicursos. 7 e 14 de fevereiro, Rússia, o Indomável Urso. 7 e 14 de março, a Fundação do Brasil, o processo de independência. Marcele chegou aí também. Processo de independência. Todos 2 você pode se inscrever pela bio do perfil ou aqui pelo link que a Beatriz está colocando. Tenho certeza de que você não vai se arrepender de fazer os nossos minicursos. Tem um monte de gente aqui que fez e que vai fazer também os próximos. Então, aguardo vocês. Dito isso, falo que essas lives devem ser disponibilizadas no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, tudo junto, Joanisval BSB. Eu ainda não consegui subir a live da semana passada, mas eu vou conseguir. Eu acho que essa até eu consigo um pouco antes e vamos em frente, tá bom? Então, vamos agora para o tema do dia, para o tema da live de hoje, os Templários e a fundação do Brasil, a fundação desse país maravilhoso. O que tem a ver Templários com o nosso Brasil? Esse é um tema, eu fiz algumas anotações aqui, esse é um tema que eu considero muito interessante e é um tema que faz parte, repito, das comemorações que a gente tem feito aqui no perfil e em algumas lives sobre relacionadas ao bicentenário da independência, né? E a pergunta que se faz, a pergunta que me motivou a fazer essa live, é o seguinte:
Existe alguma relação entre a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, ordem fundada em 1118 e extinta em 1312, né, com o Brasil, com o descobrimento do Brasil, com o que nós somos hoje, algo que aconteceu quase que há 200 anos depois? Qual é a relação que existe entre a Ordem dos Templários e a fundação e o processo de fundação do nosso país? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Claro que de uma maneira não aprofundada, não dá para abranger toda essa temática numa live de meia hora, né? Mas a gente vai trazer alguns pontos para reflexão e quem sabe a gente não desdobra esses pontos no minicurso, né? No minicurso ao longo do ano. Então vamos falar dos Templários, a origem da Ordem do Templo. A Ordem do Templo, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, ela se origina no contexto das cruzadas, né? De fato, da primeira cruzada, né? A primeira cruzada aqui começa em 1096, né? Um ano antes, alguns meses antes, o Papa convocou essa cruzada para libertar Jerusalém, né, do jugo muçulmano, do jugo dos turcos seljúcidas, né? Vale lembrar que Jerusalém passou séculos sob a ocupação árabe, né? A partir da expansão de Maomé, passou séculos sob a ocupação árabe e havia uma convivência relativamente boa, uma convivência harmônica entre os povos cristãos e os povos muçulmanos que ali viviam, né? E até alguns judeus também. Mas quando os turcos tomaram Jerusalém, é que eles começaram uma série de imposições, começaram a perseguir os cristãos, a cobrar caro, né, aqueles que não eram executados, os peregrinos que iam à Terra Santa, cobrar caro pela ida, pela possibilidade de conhecer a terra onde viveu Jesus Cristo. E com isso, com Jerusalém ocupada, com os cristãos sendo massacrados, nós temos uma primeira cruzada, e uma série de cruzadas, mas a primeira que tem início em 1096. Ali a gente tem uma cruzada preliminar, né, que é a cruzada dos pobres, ou a cruzada do povo, que foi feita por pessoas simples, camponeses, não por militares efetivamente, ou por cavaleiros, né, e infantes. Mas a gente tem logo em seguida também uma cruzada de cavaleiros europeus que saíram, nobres europeus de diferentes pontos da Europa, para reconquistar a Terra Santa, reconquistar Jerusalém. Isso, de fato, eles têm êxito. Jerusalém é reconquistada, é escolhido um rei, apesar dele nunca ter se denominado rei, mas sim protetor de Jerusalém. O primeiro rei de Jerusalém é Godofredo de Bouillon, é um nobre francês da Borgonha, né? E Godofredo de Bouillon, ele lidera os cruzados e é escolhido como o primeiro rei. Tem uma curiosidade aqui, eu não tinha notado isso, mas tem uma curiosidade. Godofredo de Bouillon, ele é escolhido rei, era muito simples, muito modesto, não tinha ambições, e quando querem atribuir-lhe o título de rei, ele diz que ele não usaria uma coroa de ouro na terra onde, mais ou menos isso, na terra onde nosso Senhor Jesus Cristo havia usado uma coroa de espinho, havia sido colocado, e não colocaria na cabeça uma coroa de ouro, onde haviam colocado uma coroa de espinhos na cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Godofredo de Bouillon não assume o título de rei, mas sim de protetor de Jerusalém. E ele fica pouco tempo no trono, ele é envenenado, dizem que ele é envenenado um ano depois, e aí o seu irmão Balduíno é quem é escolhido novamente pelos cristãos ali, rei de Jerusalém, e aí vão começar as dinastias ali francesas
sobretudo dos soberanos cristãos de Jerusalém. Né? Mas, voltando ao contexto dos templários, em meio a essa cruzada que 9 cavaleiros cristãos, né? 9 cavaleiros franceses, liderados por um certo Hugo de Payens, vão a Jerusalém, pobres, sem grandes recursos, eles chegam ali, mas oferecem seus serviços ao rei Balduíno II, né, dessa linhagem borgonhesa. A minha canequinha, né, ganhei de presente do pessoal do perfil Caneca Raiz aqui. Quem quiser conhecer o Caneca Raiz, eu recomendo, que aqui eu estou com a minha canequinha tomando um chá. Esses 9 primeiros cavaleiros, né, são acolhidos pelo rei de Jerusalém. O Alcebiades, exatamente, Marcelo. O Alcebiades está aqui, né, na minha canequinha do Caneca Raiz. E vão ficar alojados ali próximo ao Templo de Salomão, né, o que vai dar, o rei cede uma área, um lugar perto do Templo de Salomão, ali junto ao Templo de Salomão, e ao antigo Templo de Salomão, em Jerusalém. E aí, algum tempo depois, o Hugo de Payens vai a Roma e pede ao Papa para que seja criada a ordem dos Templários, a ordem, lembrem-se do nome, dos pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, também chamada de Ordem do Templo ou Ordem dos Templários. E era uma ordem muito interessante, quer dizer, é um projeto, é uma organização muito interessante, porque pela primeira vez o que a gente tem? A gente tem a associação entre uma ordem monástica e uma ordem militar. Nunca houve nada desse jeito antes da Ordem do Templo. As ordens eram religiosas, como os franciscanos, como os beneditinos, como a Ordem de Cister, né? Mas não eram padres, eram monges, eram sacerdotes. E você tinha as ordens militares também, de combatentes, basicamente. E a Ordem dos Templários, ela une os monges e os cavaleiros. Ela une os monges e os soldados. Então, é um empreendimento único até então. Claro que daí advirão outras ordens de cavalaria, mas é a primeira e é, sem dúvida nenhuma, a mais importante. E era um grupo muito aguerrido, os Templários, né? De novo, não é aqui o objetivo dessa live falar sobre Templários, mas a gente vai se empolgando e começa a falar. Eu já estou pensando, né, num mini curso sobre Templários. Eram bravos guerreiros, era uma força de elite, uma força militar de elite medieval, e esses templários, eles faziam votos de pobreza, de castidade, de obediência, né? Se despojavam, aqueles que ingressavam na ordem o faziam se despojando de todos os seus bens, né? Então eles faziam voto, uma espécie de voto de pobreza. Individualmente eram pobres, não tinham bens, mas muitos vinham da nobreza, eram nobres que aí sim tinham que bancar as suas vestes, os seus cavalos, os seus armamentos, mas ao ingressarem na ordem eles faziam alguns desses votos, né? Praticavam muito a caridade, e o grande objetivo da ordem era proteger Jerusalém e, mais adiante, proteger os peregrinos que iam para a Terra Santa. Veja, era uma época onde não era muito simples viajar pelo mundo, parece hoje, né? Não, mas naquela época era mais complicado ainda, porque os peregrinos que saíam da Europa, por exemplo, cristãos, para conhecer a Terra Santa, muitas vezes tinham que enfrentar todo tipo de adversidade, né? Bandidos ou inimigos mouros, muçulmanos, sarracenos, que os atacavam e os matavam. Alguns eram escravizados, outros eram roubados. Então, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo
a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão foi criada para proteger Jerusalém, para proteger o templo ali também, mas para proteger esses peregrinos mais especificamente. E com isso a ordem cresceu muito. Em 200 anos a ordem cresceu, se tornou uma grande organização transnacional, né? E com unidades, com feitorias, com castelos, com locais templários espalhados por toda a Europa, né? Sobretudo nos caminhos que levavam, nos caminhos que conduziam à Terra Santa, e ali se abrigava o peregrino na sua viagem. Também se estabeleceram na Península Ibérica, a gente vai falar disso daqui a pouco, e aí tem outra pegada. Aí tem outra pegada muito interessante, aí já é uma defesa da cristandade do território. Os templários usavam um manto branco, né, a pureza, né, e conseguiram autorização do Papa para, naquele manto branco, usar uma cruz vermelha, né, de 8 pontas. Era uma cruz de 8 pontas, né? Essa é a cruz templária. É a cruz templária, a cruz de 8 pontos, que tem um sentido esotérico e tem um sentido também exotérico. Se alguém quiser, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eventuais perguntas, usem aqui o pontinho de interrogação, e deixem as perguntas ou comentários, né? Então a cruz templária é uma cruz de 8 pontas, né? Que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Eu anotei algumas coisas aqui. O nome da ordem, porque foi originalmente no Monte do Templo que eles se estabeleceram, no Monte do Templo de Salomão, em Jerusalém, né? Onde hoje está a Mesquita de Al-Aqsa, né? Veja como é que é aquela área interessante. Onde hoje é a Mesquita de Al-Aqsa, né? E você tem ali o Muro das Lamentações, ali junto também. Aquilo dali foi onde os templários se estabeleceram em Jerusalém. Daí o nome Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. É o nome completo da Ordem do Templo. Era uma organização, como eu disse, que se espalhou pelo mundo inteiro, pela cristandade toda, chegou à Península Ibérica, né? E se tornou uma organização muito poderosa. Aqui eu destaco a regra templária, com 72 capítulos, criada por São Bernardo de Claraval, né? São Bernardo cria o conjunto de regras que os templários, muito rigorosas, diga-se de passagem, que os templários deveriam seguir. E isso ajudou também a estruturar a Ordem do Templo. Já disse que era diretamente vinculada, subordinava ao Papa, então ela tinha uma espécie de... os reis não tinham efetivamente jurisdição sobre a Ordem do Templo. Os reis não tinham jurisdição sobre a Ordem do Templo. Se tornou uma grande força militar, uma grande força naval, e que tinha essa missão de proteger a cristandade, a Terra Santa, os caminhos que levavam a Jerusalém. E com isso eles foram recebendo, foi se tornando muito poderosa a ordem, eles foram recebendo doações de nobres, dos mais variados lugares da Europa, né? Recebiam doações em dinheiro, em bens, em terras, muitas terras templárias pela Europa, né? E além disso, né, recebiam benesses constantes. Eu anotei aqui, não vou entrar nesses detalhes, uma série de bulas papais que reconheciam a Ordem do Templo, incentivavam os cristãos a fornecer bens, né, à Ordem do Templo. Bem-vindo, Stanley, bem-vindo! Muito bom ter você aí, Paulo também, Felipe. A gente está falando da Ordem do Templo, né? Uma série de bulas papais que garantiam benefícios, que davam benefícios à Ordem do Templo, né? Também usavam das suas propriedades, né, para aferir recursos.
né? Nas suas propriedades, os templários produziam trigo, produziam cevada, criavam animais, então tinham toda uma estrutura nas suas organizações. E é claro, contribuíam ou ganhavam dinheiro com as relações comerciais entre a Europa e o Oriente Próximo, e Jerusalém, e a Palestina, ali, os estados cristãos na Palestina, que ali se estabeleceram. Era interessante, por exemplo, não sei se todo mundo sabe disso, mas o sistema bancário moderno tem suas origens ocidental na Ordem do Templo. Foi a Ordem do Templo, foram os templários que criaram, por exemplo, a letra de câmbio, o que foi uma inovação fantástica. Boa tarde, Jonas. Boa tarde. O que foi uma inovação fantástica naquela época, em que o peregrino estava sujeito a ser roubado, a ser atacado, a sofrer todo tipo de violência, enquanto seguia em direção à Terra Santa ou voltava lá. Então o que os templários fizeram? Criaram a letra de câmbio, um documento em que o peregrino estava aqui na França, na Normandia, por exemplo, e ele deixava os seus recursos com a Ordem do Templo, naquela feitoria lá, era-lhe dado um documento e ele carregava esse documento consigo, e quando chegava lá em Jerusalém, por exemplo, ele descontava aquela letra de câmbio. Claro que havia algum lucro nisso aí, pela Ordem do Templo, por guardar esses valores, mas veja, para o peregrino era muito melhor do que andar cheio de dinheiro, né? Então a gente tem a letra de câmbio que foi criada pela Ordem do Templo. Repito, em 200 anos a Ordem se tornou muito poderosa. A Ordem se tornou uma organização muito influente, não só militar, como economicamente e também, sob certo aspecto, politicamente. E onde é que entra a decadência da Ordem do Templo, já avançando um pouquinho, e Jerusalém cai na mão dos muçulmanos, né? Jerusalém, por volta do ano de 1300, 1200 e pouco, final do século XIII, início do século XIV, Jerusalém cai definitivamente nas mãos dos muçulmanos. Em 1291, o último reino cristão cai, o reino de Acre cai, e aí os templários que ali viviam se migram para Chipre, né? E continuam suas operações na Europa como um todo, né? Só que o colapso dos templários vem em 1307. A ordem vai passar por sua crise derradeira em 1307. Bem-vindo, Castilho! Em 1307, quando na França o rei Filipe IV, o Belo, inicia o processo de perseguição, inicia a perseguição aos templários. E por que ele fez isso? Por questões basicamente econômicas. Filipe estava todo endividado, ele devia muito aos templários, né? Ele devia muito aos templários, não queria pagar e resolveu tentar subordinar os templários ao rei da França. Claro que isso não deu certo, eu não vou entrar em maiores detalhes sobre isso, mas ele preparou, mancomunado com o Papa Clemente V, que era o inverso, né? No final das contas, era um vassalo, né? Não tecnicamente falando, mas era vassalo de Filipe, né? Foi colocado no trono de São Pedro por Filipe o Belo, é o primeiro papa, inclusive, que sai de Roma e vai para a França, né? Vai para Avignon, e lá. E esse papa, então, era um papa que tinha uma relação de quase subordinação com Filipe. Filipe organiza um complô e numa sexta-feira, 13 de outubro, olha que interessante a história da sexta-feira 13, uma sexta-feira 13 de outubro,
do ano de 1307, as forças francesas, os comandantes de área franceses, recebem uma carta na véspera, no dia 12, selada por Filipe o Belo, e que estabelece que eles deveriam abrir aquela carta no dia 13. No dia 13, quando esses comandantes de área abrem a carta, há uma ordem expressa do rei para que eles capturassem, prendessem todos os templários. Então é um movimento que vai de uma vez na França toda, e aí os templários são presos, são capturados, e aí começa o processo contra a Ordem do Templo. Eles são acusados por Filipe o Belo de heresia. Filipe não podia acusá-los disso, né? Isso é um crime sob a esfera da igreja, mas foram acusados a si mesmo, e aí você tem o processo que começa, e sob tortura, foram presos, torturados, e sob tortura confessaram os mais diferentes crimes, né? Quem não confessaria, bem-vinda Flávia, confessaram os mais diferentes crimes, né? Gabriel, meu irmão, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Sob tortura, confessaram tudo e mais um pouco, né? E esse processo leva em 1312 a bula papal Vox Clamantis, por meio da qual Clemente V extingue a ordem do Templo, né? E aí ele transfere todos os bens da ordem a outras ordens, né? Por toda a Europa, exceto em Portugal, né? E em Aragão também. Os reis de Portugal e de Aragão ficam com a posse dos bens templários até a nova orientação. E nesse sentido, em 1312, a Ordem do Templo é dissolvida por Clemente V. E o grande momento aí, o Canto do Cisne, é em 1314, né? Quando o grão-mestre, o último grão-mestre da Ordem do Templo, Jacques de Molay, e outros líderes templários são queimados em Paris, a mando de Filipe o Belo, e do Papa também, Clemente V, né? A mando de Filipe o Belo, são queimados. Até hoje, lá em Paris, se você vai, é bem em frente à Catedral de Notre-Dame, ali às margens do Sena, tem uma placa lá, onde aqui foi morto, aqui foi executado Jacques de Molay, grão-mestre da Ordem do Templo, né? Quem for a Paris vai encontrar esse marco ali na Cidade Luz, exatamente tratando disso. 7 séculos depois, né, a ordem foi dissolvida, os templários foram perseguidos em quase toda a Europa, né? 7 séculos depois, é descoberto, isso foi em 2001, 2002, é descoberto por uma pesquisadora italiana no Vaticano, um pergaminho, né? Um pergaminho, o pergaminho de Chinon, que, entre outras coisas, absolvia os templários. Isso foi descoberto nos arquivos secretos do Vaticano, uma pesquisadora que está lá até hoje, acredito que esteja lá até hoje, uma pesquisadora italiana, fazendo seus estudos nos arquivos. Ela descobriu o pergaminho de Chinon, que estava ali perdido entre outros documentos, e ali você tem uma declaração da igreja, lá em 1312, 1300 e pouco, absolvendo, dizendo que os templários eram inocentes, né? Que aquelas confissões haviam sido feitas sob tortura e que não havia provas, de fato, de qualquer culpabilidade da Ordem do Templo. Então, o Vaticano fez meio que um meia-culpa em relação a tudo o que aconteceu naquela época. De toda maneira, extinta em 1312, com seu último grão-mestre executado em 1314. Bem-vindo, Tião, muito bom tê-lo aqui. Érica também, bem-vinda. Luciane, bem-vinda. Muita lenda vem
acompanhando a história dos Templários nesses últimos 700 anos, né? Foi uma ordem muito influente, uma ordem muito significativa. Eu diria que é a primeira grande organização transnacional o processo dos Templários em si é algo que até hoje desperta curiosidade, desperta atenção, atrai historiadores, divide opiniões e, de todo jeito, o que a gente pode registrar disso tudo é que a história da Ordem do Templo é belíssima e que essa ordem é uma organização fascinante que merece ser estudada. Mas onde é que está o Brasil nessa história toda? Onde é que está o Brasil nessa história toda? Vou já falar, a partir de agora eu vou falar do Brasil nessa história toda. Se alguém tiver pergunta, algum comentário mais detalhado ou coisa parecida, por gentileza, use o pontinho de interrogação que tem aqui embaixo e faça a pergunta, porque fica mais fácil para que eu possa responder. Às vezes passa e eu não vejo. E a minha ideia mais adiante, né, você deve ir agora há pouco, de fazer um mini curso sobre a Ordem do Templo, Lembrando que os nossos mini cursos online, são todos online, a gente reúne um grupo bem legal para falar sobre os mais diversos assuntos, e que nós teremos um mini curso nos dias 7 e 14 de fevereiro. Esse mini curso se chama Rússia, o Urso Indomável. A gente vai fazer um passeio sobre a história, a geografia, a política, a cultura russa, né? 7 e 14 de fevereiro, Rússia, o Urso Indomável. E na sequência, 7 e 14 de março, um outro mini curso online, dessa vez em comemoração ao bicentenário da nossa independência, onde a gente vai falar sobre Brasil, sobre a fundação do Brasil, o processo de independência. A gente vai falar sobre o processo de independência, vai ser um passeio muito bacana pela nossa história, 7 e 14 de março. E a Bia colocou o link aqui para quem quiser se inscrever. Ainda dá para se inscrever com desconto, então não perca tempo. Depois aqui da live, se inscreva para os nossos minicursos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E a Bia lembrou também que, além do link que ela colocou aqui, você pode acessar pelo link que está no meu perfil aqui no Instagram, logo que aparece o nome e tal. Você clica ali, tem um linkzinho, o Linktree, e você acessa o meu perfil. Tá bom? Vamos falar sobre o Brasil, então, a influência dos Templários no Brasil. Não dá para falar sobre a influência dos Templários no Brasil sem falar do projeto de nação dos Templários. O projeto de nação da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo chama-se Portugal. É isso mesmo que vocês ouviram. Portugal é a única nação do mundo, né? Portugal é a única nação do mundo, ou a única nação europeia que foi efetivamente fundada dentro de um projeto dos Templários. E por que eu estou dizendo isso? Aqui daria uma outra live para a gente continuar falando durante vários minutos aqui, né? Mas a Ordem do Templo, ela se desenvolveu muito na Península Ibérica, mais especificamente no antigo condado portucalense, né? Que é ali do centro-norte de Portugal atual, onde tem, a partir de Coimbra, mas que tinha como cidades importantes ali o Porto, Guimarães, Braga, e ali os Templários se estabelecem. E o primeiro grande conde de Portugal, portucalense, foi um certo Henrique, francês, né, da Borgonha, né, da mesma região, e alguém próximo a Godofredo de Bouillon. Lembra do que eu falei dele ainda agora? O primeiro rei, apesar de nunca ter admitido esse título, aceito esse título de rei de Jerusalém, depois seu irmão, aí sim o primeiro rei de Jerusalém, Balduíno I, eram todos ali da Borgonha. E Henrique e Raimundo eram dois primos que vão para Portugal para auxiliar o rei Afonso IV, salvo engano, de Aragão e Castela ali. Depois a gente vai ter
envolvida nisso também, a defender a sua terra e a conquistar as terras cristãs tomadas pelos mouros. E aí esses dois primos, esses dois nobres, vão da França para aquela região norte de Portugal, para a Galícia, né? Hoje na Espanha, e aí o Raimundo se casa com uma filha, a herdeira do rei Afonso IV, e o Henrique se casa com a filha bastarda do rei Afonso também. Um fica com aquela parte da Galícia e o outro, Henrique, aí no caso, fica com o condado portucalense. Era um condado e todos vassalos ali do rei espanhol, né? Do rei espanhol. O que acontece? O Henrique tinha vínculos muito estreitos com a Ordem do Templo, né? E é interessante que os templários estão ali presentes e auxiliando o rei, ele mesmo membro da ordem, na reconquista e na defesa dos territórios ali cristãos. Lembrem-se que naquele momento era necessário uma linha de defesa, porque uma parte significativa da Península Ibérica estava sob controle moro, sob controle muçulmano. E aí eu anotei aqui algumas coisas. A ordem chega ao condado portucalense, ainda na época de Teresa de Leão, eu falei Aragão, mas era Leão, Teresa de Leão, esposa de Henrique, né? Chega ali nessa época e recebe já uma doação em 1126. Veja, é logo no comecinho. Eu falei que a ordem é criada em 1118, efetivamente, mas alguns cavaleiros, inclusive alguns que haviam interagido com Henrique, que tinha passado pela Terra Santa, né, na cruzada, eles vão para o condado portucalense e ali recebem, meu irmão Márcio, bem-vindo, e ali recebem terras da viúva, né, Teresa de Leão. Em 1127, para você ter ideia, eu estou falando de 1127, essa condessa, ela cede, ela dá para a Ordem do Templo, né, o castelo de Soure, né, ou Soure, né, sob o compromisso de que os templários colaborassem na conquista das terras muçulmanas. E olha que coisa interessante, esse castelo foi o primeiro castelo templário na história. O primeiro castelo templário não foi estabelecido nem em Jerusalém, nem na França, nem em nenhum outro caminho para a Terra Santa. O primeiro castelo templário ele foi dado pela Condessa de Portugal, condado portucalense, aos templários em 1127. Veja a relação estreita daquela terra com a Ordem do Templo. E os templários foram se difundindo ali, né? Foram se disseminando, foram se estabelecendo, inclusive ganhando senhorias, ganhando terras ali naquela área de Portugal, onde viria a ser Portugal, norte de Portugal, centro-norte, onde ajudavam os portugueses, os lusitanos ali, a se defenderem contra os mouros e a contribuir na conquista de Portugal, da conquista das terras muçulmanas. A grande chave aí, por que eu estou falando da origem de Portugal, é que o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, filho desse Henrique que vinha da Borgonha, né? Afonso Henriques, ele é uma criação dos templários, né? Ele é órfão muito cedo, com 3, 5 anos, o pai dele morre, a condessa, a mãe dele, fica como regente. Aí eu não vou entrar nessa discussão, depois ele entra em conflito com ela se casa de novo, há um grande conflito entre eles, mas esse Afonso Henriques, desde muito cedo, ele estabelece uma relação muito estreita com os templários, né? Afonso Henrique, ele nasce em 1106 e morre já como rei de Portugal, primeiro rei de Portugal, em 1185, né?
viveu 79 anos, né? Se meu cálculo estiver certo, né? Teria sido criado num mosteiro templário, e ele foi armado, e há os documentos sobre isso, ele foi armado cavaleiro em 1123, né? Teria algo em torno de 14 anos, né? Quando ele é armado cavaleiro na Catedral de Zamora, lá em Portugal, né? E esse jovem vai conduzir o processo de reconquista das terras ali do condado portucalense, né? E vai vencendo sistematicamente os mouros, né? Até que em 1139, na Batalha de Ourique, ele derrota os mouros, e ali ele é aclamado, ele é proclamado o rei de Portugal, o rei dos portugueses, Dom Afonso Henriques, rei dos portugueses. Em 1139 é fundado, portanto, Portugal. E Portugal é fundado por um rei templário. E essa batalha de Ouriques, ele vence graças aos templários e a outros cruzados do norte da Europa. Então, Portugal se constitui a partir dessas vitórias em que os cavaleiros templários foram fundamentais, né? E aí, a partir daí, todas as conquistas de Portugal têm os templários atuando nelas. E é claro, como contraparte, o rei, o soberano português, ia fazendo doações, ia doando terrenos, porque naquele momento não adiantava nada eu vencer uma batalha e conquistar um território se eu não conseguisse ocupá-lo. E aí que entram as ordens de cavalaria, é aí que entram as ordens religiosas, a ordem de Cister, de São Bernardo de Claraval também, vai ser fundamental aí se expandindo em Portugal, porque essas ordens vão estabelecer as feitorias, os pontos de ocupação do território português. Finalmente, em 1179, por meio da bula de Alexandre III, a bula Manifestis Probatum, é reconhecido Afonso Henriques como rei de Portugal. Ele recebe o título de rei, né, de Rex, né, e estava fundado efetivamente o Estado Nacional mais antigo da Europa. Portugal tem uma história fascinante. Portugal é um país de uma história fascinante. Portugal é fundado, de fato, aí no século XII, né? Em 1147, Lisboa é conquistada com apoio templário. E aí Portugal já tem ali, desde Lisboa, desde o Tejo, os templários recebem terras, passam a controlar aquilo dali. Se você vai a Portugal hoje, você vai encontrar todo um complexo de castelos e sítios templários, né, defendendo os marcos, a linha de fronteira de Portugal, né? E aí eu anotei aqui, com a pacificação interna prosseguiram as conquistas, né, aos mouros, né, e os mouros vão sendo empurrados para o sul, né, de Leiria até o Alentejo, né, e praticamente Afonso Henrique duplicou os seus territórios, né, os territórios que ele havia herdado, né. Os muçulmanos chamavam Afonso Henrique de Ibn Areque, né, filho de Henrique, né, que é a tradução literal do patronímico Henriques Ibn Areque, ou também de Bortucali, o português, né, foi como ficou conhecido e respeitado Afonso Henriques. Então os valores templários estão aí desde o início, desde o processo. Os princípios e a presença templária é significativa em Portugal, naquele reino, no cantinho ocidental da Europa, no extremo ocidental da Europa, é um reino templário, é um reino, e essa relação entre os reis portugueses, entre os soberanos portugueses e a Ordem do Templo, ela se estende a partir daí, de fato, a partir do pai dele, né, Henrique,
mas a partir de Afonso Henriques, essa relação ela passa a ser estreita. E aí os templários que haviam sido expulsos, ou que estavam lutando na Palestina, né, na Terra Santa ali, eu não gosto de usar esse termo Palestina, não é apropriado ali para aquela região nessa época, né, assumiram mais um novo ideal cruzado, que era a defesa dos territórios cristãos. Então, defesa dos peregrinos, mas também defesa de Jerusalém, defesa dos peregrinos, mas também defesa dos territórios cristãos. E isso vai ser a marca dos templários em Portugal, né? A partir de 1160, né, a ordem se estabelece na cidade de Tomar. Tomar era um assentamento já muito antigo, mas quando os templários chegaram ali estava tudo muito em ruínas, e aí praticamente Tomar é estabelecida também, os templários recebem a cidade de Tomar, e ali se estabelece como a sede da ordem em Portugal. Quem tiver oportunidade, vale muito a pena. Eu já tive 2 vezes em Tomar, é fantástico, é fantástico. Bom, e aí, chegando a Portugal, é ali também, né, que os templários efetivamente vivem em simbiose com o Estado português. O que acontece quando a Ordem do Templo é extinta pelo Papa Clemente V, amando com apoio por ordem de Filipe o Belo em 1312? O que acontece? Na França, os templários são perseguidos. A ordem do Papa, pela bula papal de 1312, é extinguir toda a Ordem do Templo e e transferir os seus bens para as outras ordens, os hospitalários, por exemplo, né, as outras ordens de cavalaria. Isso é feito praticamente em toda a cristandade, exceto em Portugal. Em Portugal, e aí de novo, a genialidade típica dos portugueses. O rei então era Dom Dinis I, rei de Portugal, que reina de 1279 a 1235, e que tinha vínculos estreitos com a Ordem do Templo. O que Dom Dinis faz? Não só não cumpre a ordem do Papa, como faz uma jogada de mestre com os templários que ali estavam, bem estabelecidos há mais de um século, né? Há mais de um século praticamente ali, né? Mais de um século. O que Dom Dinis faz? Dom Dinis diz assim: tá bom, é para extinguir a Ordem do Templo? Ok, vamos extinguir a Ordem do Templo. E automaticamente ele funda a Ordem de Cristo. Ele funda uma nova ordem portuguesa, consegue a autorização do Papa, né, em 15 de março de 1319, veja, a ordem é extinta em 1312, e em 1319 já tem uma bula papal chamada Ad Exquibus, né, uma bula papal, 15 de março de 1319, que funda a Ordo Militiae Jesu Christi, a Ordem de Cristo. Ordem de Cristo que é fundada em 1319 e que vai continuar existindo em Portugal até 1834, quando todas as ordens são extintas em Portugal. Olha que coisa fascinante, a Ordem de Cristo é a herdeira direta da Ordem do Templo em Portugal. Com isso, não só os bens templários, as propriedades templárias passam automaticamente da Ordem do Templo para a Ordem de Cristo, como todos aqueles que eram membros, que pertenciam à Ordem do Templo, passam automaticamente a serem membros da Ordem de Cristo. Então, um cavaleiro da Ordem do Templo passa a ser um cavaleiro da Ordem de Cristo. Essa foi a grande sacada de Dom Dinis e dos portugueses. E a partir daí a Ordem de Cristo continua a sua relação estreita, a relação estreita da Ordem do Templo em Portugal. E aí a gente vai chegar no Brasil.
E é essa ordem de Cristo que vai ser essencial nas grandes navegações feitas um século depois, iniciadas um século depois. Para concluir, então, se os templários fundaram Portugal, adivinhem a quem pertencia a frota de Cabral, que chega aqui em 1500. Bem-vinda, Ana! Muito bem-vinda, minha querida. Pedro, bem-vindo. Cláudio, também bem-vindo. A quem pertenciam as 13 naus e os 1.500 homens que aportam nas terras brasileiras em 1500? Ao rei de Portugal? Não. Aquela frota foi financiada e pertencia, minha gente, minha canequinha raiz com Alcebiades, e aqui, ó, com as informações, né? Eco, caríssima! A quem pertencia aquela frota? Aquela frota era da Ordem de Cristo, minha gente. Se vocês olharem as pinturas das caravelas que aqui aportaram, a cruz que tem ali é a cruz da Ordem de Cristo. Eram os barcos com a marca da empresa, gente. Com a marca da organização que chegaram no Brasil, a cruz com a Ordem de Cristo. Pedro Álvares Cabral era cavaleiro da Ordem de Cristo. Ou seja, Pedro Álvares Cabral era membro da Ordem de Cristo, sucessora da Ordem do Templo. Isso está documentado. E é interessante, até quem estuda as grandes navegações, num primeiro momento acha estranho, porque excepcionalmente a maior frota que saiu de Portugal até então, com 13 caravelas, 1.500 homens, foi comandada por alguém que efetivamente não era um marinheiro, que não entendia, não era um nauta, mas era um cavaleiro da Ordem de Cristo. Eu não comprovei isso, mas alguns até comentaram. Eu vi em algum documentário, acho que do Brasil Paralelo, dizendo que era o grão-mestre da Ordem de Cristo. Não tenho certeza, não fiquei na dúvida quanto isso e não tive tempo de comprovar. Mas certamente Pedro Álvares Cabral era membro, era cavaleiro da Ordem de Cristo. Olha que coisa louca. Aquela Ordem do Templo, fundada em 1118, e está extinta em 1312. Em Portugal, se transformando em Ordem de Cristo, financia a empreitada fantástica, mais louco qualquer viagem espacial, das grandes navegações portuguesas. Os templários tinham o conhecimento das navegações, né? Os portos templários, porque os templários faziam a rota para a Terra Santa, mas os portos templários, os principais portos templários, eram atlânticos, não eram mediterrâneos. Os templários tinham dinheiro. E os templários tinham relação estreita com os reis de Portugal. Tanto é que nós temos a Ordem de Cristo criada. A primeira bandeira fincada no solo brasileiro não é a bandeira de Portugal. A primeira bandeira fincada no solo brasileiro por Cabral é a bandeira da Ordem de Cristo. Então, os primeiros pés a pisarem aqui, quer dizer, simbolicamente, são os pés da Ordem de Cristo, os pés dos templários. E ao longo da nossa história, aqui eu já vou caminhando para concluir, ao longo da nossa história, você vai olhar, foi o Bruno que me perguntou, professor, os templários estiveram aqui? Aí eu vou dizer, Bruno, a Ordem de Cristo está presente desde o descobrimento. Você está aí, Bruno? Não sei se o Bruno está aí ainda, mas eu botei a resposta para você no Instagram aqui, Bruno. O Felipe lembrou bem aqui, terra de Santa Cruz.
E se a gente olhar lá, o que eu estava comentando aqui, Felipe, que eu botei na resposta da pergunta do Bruno, que fez ontem, opa, tá aí, muito bom. Lembra que eu botei como resposta um marco? Um marco que está lá em São Vicente, mas você também encontra em Cabralha, você encontra ao longo do litoral. Eram os marcos no litoral brasileiro. Para que serve um marco? É óbvio, né? Para marcar uma posição, para marcar a divisa de um território. Mas por que os portugueses botaram esses marcos aqui? Né? Se vocês olharem esses marcos, um lado ele tem o símbolo do rei de Portugal, e no outro, voltado para o continente, eu me arrepio quando eu conto essa história, voltado para o continente, o que eu tenho? A cruz da Ordem de Cristo. A cruz da Ordem de Cristo voltada para o continente. Ou seja, nós estamos trazendo a Ordem de Cristo. O começo desse país é o começo promovido pela Ordem de Cristo. Né? Bom, a nossa primeira bandeira era a bandeira da Ordem de Cristo. Percebe onde é que está a fundação do Brasil? E concluindo, porque aí a gente vai deixar isso para uma outra live, e a gente vai falar disso no nosso mini curso sobre a fundação do Brasil, o processo de independência, que vai ser nos dias 7 e 14 de março, e as inscrições você pode fazer por aqui. No nosso mini curso a gente vai falar sobre a Ordem de Cristo, os símbolos da Ordem de Cristo e o Império do Brasil. E aí eu só vou mostrar mais uma coisa para vocês. Essa aqui é a bandeira imperial do Brasil. Bem-vinda, Anabel. Bem-vindo, Luciano. Bandeira imperial do Brasil. O que tem aqui ao centro da bandeira imperial do Brasil, gente? O que tem ao centro da bandeira imperial do Brasil? A cruz da Ordem de Cristo. A cruz de 8 pontas. Se você olhar aqui, ela tem 8 pontas. Que é o desenvolvimento da cruz templária de 8 pontas. Essa é a cruz da Ordem de Cristo. Então, aquela organização fundada por 9 cavaleiros cristãos, estabelecida por 9 cavaleiros cristãos em Jerusalém, no contexto da Primeira Cruzada, chega à fundação do Brasil por meio da Ordem de Cristo. A mesma cruz dos Templários, exatamente, Barão. Exatamente. Quer história mais fascinante? E quer país com história mais fascinante do que Brasil e Portugal? É por isso que a gente vai ter um minicurso sobre o processo de independência e sobre a história do Brasil. E aí a gente vai falar do Brasil imperial ali, e vai falar da Ordem de Cristo e da influência, de novo, na bandeira mais linda que o mundo já conheceu, que é essa bandeira aqui. Essa bandeira é belíssima. Essa bandeira é uma obra de arte, e no centro dela está a cruz da Ordem de Cristo. Tá bom assim? Para a gente começar a brincar? Então, lembrem-se que nos dias 7 e 14 de março nós vamos falar sobre a fundação do Brasil no minicurso, e você pode se inscrever por aqui pelo nosso canal, pelo nosso perfil e pelos links que a Beatriz vai botar aqui. E antes disso a gente tem um minicurso sobre Rússia. Rússia é um indomável urso, e a gente vai fazer um passeio por aquele país tão fantástico. Com isso a gente encerra essa exposição. Nossa, quase já são 6 horas da tarde, mas eu vi que tem algumas perguntas aqui. O Sebastião está comentando: clareza de explicação e riqueza de conhecimento. O Brasil foi descoberto pelos Templários. Exatamente, Tião. Obrigado. O Barão... Opa. Ixi, peraí. Vamos aqui. O Barão comentou: professor, essa relação foi algo pensado pelos líderes ou faz um momento ou foi mais um momento? Deixa eu marcar aqui. Professor, essa relação foi algo pensado pelos líderes ou foi mais um momento? Né? A gente aprende que nada acontece por acaso, né, Barão? Eu acredito muito nisso. E é todo um processo que levou aquilo. É todo um processo que levou àquela construção de uma nação e a chegada, inclusive, a esse lado do Atlântico.
tá? Em alguns casos houve um planejamento efetivo de construção de nação. E que mais? O Arthur perguntando qual a relação entre os templários e a maçonaria. Arthur, eu vou deixar isso para uma outra live. Né? Esse é um tema tremendamente interessante. A gente pode falar isso numa outra live. Que tem muita coisa aí para a gente conversar. Tem muita lenda, mas também tem algumas histórias bem interessantes já comprovadas. Que mais? Adorei a live, parabéns, obrigado, Abel. Vamos ver. Bom, eu acho que em termos de perguntas e comentários são esses. Eu quero agradecer novamente a todos que nos acompanharam até agora nessa live. Semana que vem tem mais. Eu acho que eu consigo subir essa live nos próximos dias para o meu canal no YouTube, Joanisval BSB. Joanisval BSB, é só entrar no YouTube, digitar Joanisval BSB, BSB de Brasília, tudo junto, né? Você vai ver. E o Arthur que perguntou ali também, tem algumas lives ali onde eu começo a fazer essa associação, tá? Sobre essa pergunta que você fez, tá bom? E os minicursos já falei deles, 13 e 14 de fevereiro sobre Rússia, o Indomável Urso, e 13 e 14 de março sobre a fundação do Brasil, nosso processo de independência, inscrições por aqui. Obrigado, Suzane, obrigado, Danilo, Marcel, meu querido, muito bom ver você aí, muito bom, temos que conversar mais. Marcel é meu amigo, meu irmão, a gente só se conhece há uns 40 anos, mais ou menos, né? Obrigado. Tá bom, Arthur? A gente vai conversar mais sobre isso sim, sobre templários e maçonaria. Muito bem, minha gente. Então, agradeço muito a vocês. Geralmente fica, Suzane. Salvo aqui também, não tenho certeza. Só 40 anos, né, Marcel? Desejo a todos uma semana abençoada. Se cuidem. Tenha uma semana abençoada. Na semana que vem a gente deve ter mais uma live no mesmo horário, né? E a Bia tá lembrando aqui, não se esqueçam de se inscrever nos minicursos. Se inscrevam nos minicursos. Ainda. Obrigado, Ana. Grazie mille. Ainda há tempo de se inscrever com desconto. E eu só digo que você vai se arrepender muito se você não fizesse os 2 minicursos sobre a Rússia e sobre o nosso processo de independência. Tá bom? Muito obrigado a todos que tiveram até agora, muito obrigado àqueles que participaram da nossa conversa. Divulguem o nosso perfil, divulguem os nossos canais, o do YouTube, esse daqui, perfil do Instagram também, o meu site joanisval.com, com esse nome é simples, né? É impossível não encontrar esse nome, e no mundo civilizado só tem eu com ele, com esse nome, então é fácil de me encontrar pela internet. Obrigado, ótima semana, fiquem com Deus, abraço.